eu começo com a ideia de emagrecer é mudar de mentalidade. E aí a gente vai falar sobre emagrecimento e eu vou entregar com atualização científica, ou seja, não tem o achismo aqui, que eu vou te explicar coisas que você não viu em lugar nenhum ainda. E aí a gente vai começar com os capítulos, né? Esse aqui é o capítulo 0. A gente vai fazer um alinhamento. E aí você vai ver que daqui para frente eu vou apresentar muitos artigos científicos. Artigos mais velhos, eu acho que é de 2021. Né? E aí a gente tem artigo de 2024 e a grande maioria de 2025. Por que isso é relevante, Lisaldo? Porque você sai da ideia do achismo, da ideia que você aprendeu, de repente, na faculdade ou numa pós que você fez há um tempo atrás, ou num curso, e aquilo já mudou. Você passa a entender o porquê de algumas coisas. E quem já faz aula comigo, né, na comunidade, ou participou de algum dos outros cursos que eu aplico, sabe que eu pego o artigo, os artigos eles vêm todos em inglês, vêm todo complicado, e eu mastigo aquilo e te entrego só o ouro do assunto que você está estudando. Ou seja, você vai ter uma pegada em cima da atualidade, em cima dos artigos mais modernos, mas sem aquela trabalheira de ler, interpretar, entender, buscar outras informações. Eu já vou te entregar isso tudo pronto, mastigado. Então, a gente vai começar com os alinhamentos aqui. Então, capítulo 0, era uma vez. Estão prontos? Estão prontas? Bora? Então, valendo, bola e jogo. Capítulo 0, era uma vez brincadeira, digo, vamos por alinhamento inicial. O que tem no alinhamento inicial? Eu já começo com um artigo científico, eu não tiro nada do que eu acho, né? Uma coisa que eu aprendi no mestrado, no doutorado, não tem eu acho. Ou é ou não é. E para eu saber se é ou não é, eu tenho que ir nos artigos científicos. E muitas vezes eu vou descobrir que depende. Então, vamos mastigar aqui esse leão. Então, nesse artigo, que é um artigo de 2025, o que eu fiz? Eles vieram falando sobre a diferenciação, modulação visceral, subcutânea, né? E fizeram um estudo aqui no Brasil mesmo. Eu escolhi esse artigo porque por ser um estudo brasileiro. Mas eu não peguei, apesar de ter sido uma grande revista, que é a Frontiers, eu peguei aqui alguns assuntos básicos que a galera fala com fonte no Wikipedia. Eu não vou fazer isso. Então, para você entender, o que a gente tem aqui? O que eles classificam, como que é classificada a obesidade, claro, né, o aumento de peso. Uma condição crônica, complexa e multifatorial, mas isso eu já sei, Isal, tá? Mas o que eles encontraram de mais interessante? Eu não tenho só o fator biológico envolvendo isso. Eu tenho psicossociais, ou seja, ambiente com quem você lida, como você vive. A gente sabe que a gente é mais ou menos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Socioeconômicos e ambientais. Então, o ambiente, ele movimenta, e quando eu digo ambiente, não é só ambiente espaço físico, ambiente espaço social, socioeconômico. Pessoas que têm menor capacidade socioeconômica, quando eu digo capacidade, eu não estou dizendo que a pessoa é ruim, não. Então, esses ambientes, eles vão influenciar e muito no comportamento alimentar e da atividade física. Vou te dar um exemplo, né? A Fabi trabalhou comigo. Teve uma época que eu estava trabalhando com outros malucos. No nosso horário de almoço, a gente comprou uma barra, botou a barra lá no Cemeais, dava o horário de almoço, a gente saía do trabalho, treinava, os 4 doidos, né? Até a Fabiana criou o grupo Kill Bill, né? A gente acabava do trabalho, treinava, depois a gente almoçava e voltava para o trabalho. O ambiente fazia com que a gente tivesse esse compromisso de treino, pegou? Então, o ambiente, ele mexe com isso. Se o seu ambiente, a galera bebe, a galera fuma, pode ser um fator complicador. Uma informação muito interessante que esse artigo trouxe para a gente são as informações aqui da Organização Mundial da Saúde. Então, olha só, 2,5 bilhões de adultos foram classificados com sobrepeso em 2022. A gente está em 2026. E aí, o que acontece? E o que me chamou a atenção aqui, eles explicam, né, na base do artigo por que eles estavam falando sobre isso, é que o problema não é a obesidade. O sobrepeso já causa problema. O sobrepeso já causa problema. E aí, o que acontece? O sobrepeso é a porta de entrada. Se nada for feito, a pessoa vai progredir para a obesidade. E isso é muito complicado, isso é muito ruim. Eles citaram aqui essas 2,5 bilhões de mortes causadas pelo
Desculpa, esses 2,5 bilhões de adultos foram classificados como sobrepeso em 2022, e alguns progrediram para a obesidade, e em 2021 a obesidade contribuiu para aproximadamente 2,8 milhões de mortes por doenças não transmissíveis. Ou seja, a pessoa começa com sobrepeso, aí a pressão altera triglicerídeo, altera colesterol, nada é feito, esse sobrepeso vai virar obesidade. E algumas pessoas são mais resistentes, outras são menos. E aí isso vai contribuir para a mortalidade. E aí você pergunta assim, tá, Elisaldo, mas que tipo de gordura, de que localização essa gordura tem aí? Ela tem alguma função ou é só para ferrar com a nossa vida? O que acontece? Prioritariamente, a gente tem no tecido adiposo uma reserva de energia. E ela é necessária, todos nós somos feitos para isso. A mulher tende a ter um pouquinho mais dessa reserva, porque ela vai ter um gasto energético que o homem não vai ter, que é a gestação, gerar vida. O grande problema e aí eu vou até falar sobre isso, vocês estão sabendo que agora, no dia 7 desse mês, a FDA, né, que é a Agência Americana de Nutrição e Saúde, ela liberou uma nova pirâmide alimentar, jogando no chão tudo aquilo que a gente viveu achando que era certo. A pirâmide, que é a base, né, de carboidratos, arroz, feijão, subindo para proteína, terminando com gordura lá em cima. Eu vou apresentar essa nova pirâmide e vou discutir um pouco rapidamente o que isso muda na realidade. E é uma coisa que demorou muito a acontecer. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, como eu estava te dizendo, essa gordura, ela é benéfica em dado grau. O grande problema é que a gente consome tradicionalmente, principalmente nós aqui no Brasil, com essa ideia do arroz e do feijão, a gente tem uma base de carboidrato muito grande. O feijão tem proteína? Tem. Mas também tem carboidrato. E o arroz? Tem proteína? Tem. Muito pouco. Muito mais carboidrato. E aí entra arroz, entra o macarrão, o pão francês. Então a gente consome um carboidrato muito grande. O que acontece? O carboidrato tem uma grande capacidade, uma grande quantidade de energia. Não é que tenha grande, mas a gente come demais. É a base. E aí o que acontece? A saciedade é menor, você tem fome mais rapidamente, você acaba consumindo mais e você faz o quê com isso? Você tem sobra de energia. E essa sobra é para onde? Para o reservatório, que é a nossa gordura, o nosso tecido adiposo. Somos a isso que muita gente é sedentária. E aí a gente começa a ter, né, a gente tem o depósito de gordura subcutânea, a gente tem o depósito de gordura visceral. Esse depósito de gordura visceral, né, tem aqui os percentuais, eu não vou me ater a esse dado agora, né, 80% está na visceral, cerca de 10 a 20 está no visceral, isso vai alterar, para a mulher tem um pouco menos, para o homem tem um pouco mais de gordura visceral. Então, esse jogo ali também ele passa por hormônios, que a gente vai falar isso daqui a pouco mais. Então, essa gordura, ela não é uma vilã. Vilão é o excesso da gordura que está no nosso hábito alimentar. Não vou falar aqui de condições, né, de doenças, como é o caso de doenças vinculadas à tireoide, por exemplo. A gente não vai entrar nessa vibe, senão a gente vai ficar aqui 2 dias. Beleza? E aí, vou chover no molhado, mas não vou perder a oportunidade de trazer uma visualização para a gente. Então, a gordura subcutânea é aquela que está entre o tecido muscular e a pele, e aqui na imagem, né, a gente vê que tem bastante. Isso não é legal, esse excesso, mas não é tão ruim quanto a gordura visceral, que é aquela gordura que está ali dentro do teu organismo, está envolvendo o organismo. E aí a gente tem, eu costumo brincar nas aulas lá na universidade, né, do barriga de geleia e barriga de pedra. Barriga de geleia é aquela pessoa que você toca na pele e você vê que a gordura está ali embaixo da pele. Então, aquela gordura mole. E o barriga de pedra é aquela gordura que está dentro, que a pele está esticada, você não consegue nem segurar. Está realmente aquela barriga esticadinha, parece que a pele está assim, no limite. Então a gente tem um acúmulo de gordura visceral ali. Esses tempos atrás eu estava conversando com um médico conhecido, ele relatou de uma cirurgia que ele teve que fazer aberta. Eu não lembro o que foi a cirurgia, já tem um tempo que ele falou isso, mas enfim. Ele disse que o problema não foi a cirurgia, o problema foi fechar, suturar. Porque a quantidade de gordura que esse cara tinha, gordura visceral que ele tinha, era tão grande que eles tiveram que fazer força para empurrar tudo para o lugar para ele poder fazer a sutura, e ter que fazer uma sutura muito forte, muito, assim, caprichada. Ele disse que a distância era quase uma em cima da outra, dos pontos um em cima do outro, para poder garantir que aquilo não ia abrir. Tamanha quantidade de gordura visceral que esse indivíduo tinha. Então, isso está sendo uma realidade. E, ainda com base nesse artigo, eles citaram uma coisa muito interessante. O nível socioeducacional influencia muito.
Uma pessoa que tem um nível socioeducacional maior, que teve oportunidade de estudar, ou que buscou essa oportunidade, deu um jeito de estudar, ela tem um pouco mais de conhecimento a respeito da saúde, e ela faz melhores escolhas alimentares, melhores hábitos alimentares. A galera que não teve isso é aquela galera que entendeu o seguinte, que para estar bem alimentado tem que estar com a barriga cheia. Então, são pessoas que comem mais do que precisam, que consomem mais energia do que precisam. E isso vai contribuir para o aumento da gordura subcutânea e visceral. Mais à frente, eu vou te explicar que tem outros fatores que vão influenciar no depósito de gordura, de cutâneo para visceral. Joia? Bom, aqui um dado que você já sabe, ele é de domínio público, mas eu deixei aqui também, que seria a circunferência quadril. Então, a circunferência do abdômen, na verdade, você vai passar ali, seria da cintura. Você vai fazer essa medida, então você tem uma relação de risco aumentado e de muito risco. Mas eu não vou ficar aqui não, senão a gente chove numa olhada. E agora a gente começa a entrar na fisiologia do assunto propriamente dito. E aí, o que acontece? Eu fui direto na revista, na Obesity, que é uma das revistas, assim, mais importantes quando o assunto é obesidade, saúde. Peguei artigo de 2025 e vim conversando com esse artigo. Então, o que acontece? Olha só, o LAM, o que é LAM? Lipid Associated Macrófagos, né? Que seriam os macrófagos associados a lipídios. Então, a classificação de macrófago como célula do sistema de defesa, sistema imunológico, ela varia. Não tem todo macrófago é igual? Não. Eu tenho um macrófago que é associado somente à gordura, ao tecido adiposo. E aí, o que acontece, né? Está mais abundante onde? No tecido visceral. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Essa semana eu fiz uma postagem onde eu falei de interleucina rapidamente. Estava acabando de fazer uma corrida e fiz uma postagem ali falando sobre interleucina e falei interleucina quando liberada pelo tecido adiposo inflamatório, quando liberada pelo músculo anti-inflamatório. E aí eu recebi no direct algumas perguntas. Essa interleucina do tecido adiposo não é liberada pelo tecido adiposo, é liberada pelo macrófago. Por isso que ela é inflamatória. Ela já vem de uma resposta inflamatória. E aí o artigo ele é amplo, ele tem bastante coisa interessante, mas eu vou te entregar o ouro dele. Então, primeira coisa, tecido adiposo, as células chamam-se adipócitos, mas no tecido adiposo você não tem só adipócito. Você tem as células pré-adipócitas, você vai entender dela melhor daqui a pouco, ela vem de uma célula tronco, vou te explicar daqui a pouco. Exaldo, precisa saber isso tudo? Então, na arte da guerra, a gente entende que se conhecer é força, conhecer o inimigo é poder. Então, vamos lá. Fibroblastos e células do sistema imune. E aqui nessa célula do sistema imune você vai entender que a gente está falando ali daqueles macrófagos, mas só eles? Não. O que é o fibroblasto? O fibroblasto é como se fosse a estrutura que mantém tudo no lugar. É o tecido fibroblasto, vem de fibrose, né? Essas fibras que vai manter tudo no lugar. O adipócito, ele pode hipertrofiar e pode se multiplicar, então hipertrofia e hiperplasia. O pré-adipócito pode se diferenciar em adipócito ou não. O fibroblasto, quanto mais tecido adiposo você tem, mais fibroblasto você vai ter que ter para poder manter tudo no lugar, e aí você está tendo o quê? Você já percebeu que se a pessoa aumenta o tecido adiposo, ela começa a aumentar uma quantidade de células muito grande. E as células imunes vão infiltrar essa área aí, gerando inflamação. Além disso, nós temos no tecido visceral, tecido visceral é tudo igual? Não é. Você tem o tecido mental, tecido mesentérico, reto peritoneal, gonadal e pericárdio. E aqui, o mental é mesentérico. O mental é aquele que está ali em cima, na região do trato gastrointestinal, principalmente na região do estômago. O mesentérico é aquele que está à volta de todo o teu intestino, e é esse que esse médico falou da dificuldade de suturar, porque estava muito grande, e ele fica envolto no intestino. Isso você vai entender daqui a pouco por que isso é tão perigoso. O pericárdio, não precisa falar que está no pericárdio, e isso é muito ruim, porque ele vai liberar citocinas inflamatórias ali no tecido. Mais à frente eu vou te falar sobre doenças cardiovasculares, você vai entender que não está só na hipertensão. E o reto peritoneal e o gonadal eu não marquei, mas eles também são importantes. Reto peritoneal, o peritônio é aquela camada que separa, né? Vamos lá. Tirei a pele, achei a gordura. Tirei a gordura, achei o músculo. Tirei o músculo, cheguei nos órgãos? Não, eu tenho peritônio, tem uma parede que separa os músculos dos órgãos. Então, o reto peritoneal é o peritônio que está posterior, então está na região posterior do seu peritônio. Então, você tem na região ali de rins, por exemplo, joia? E gonadal é aquele que está envolto ali na região de ovários, na região de testículo. Então, ele é importante para a parte hormonal. Você vai entender daqui a pouco mais. Joia? Então, vamos lá mais um pouquinho. Bom,
Tipo de gordura subcutânea, e eu deixei aqui a abreviação em inglês, né? E visceral, que seria o VAT. Então, vamos aqui pelo S de subcutâneo e V de visceral. E a gente tem marcadores prevalentes e função. Vamos devagar, sem pressa. Subcutâneo, aí você tem o TREM2, CD9, GPNB e CD68, entre outros. O que isso tem a ver, Elisal? Limpeza de gordura, eferocitose e proteção. Não entendi. Relaxa. O que são essas siglas? São proteínas receptoras. Então, quando ela é mais exigida, ela está mais expressada, ela aparece mais. Isaldo, não entendi. Vamos lá. Compara a sua casa com um espaço de shows. Isaldo, peraí, você bebeu cachaça? Não, você vai entender. A sua casa, vamos falar da minha casa. Para entrar na minha casa, por porta, você tem duas portas. A porta de entrada ali e a porta dos fundos. Acabou. Se você vai num ambiente de show, você tem portas maiores, você tem mais portas ali, que é o quê? Segurança. Então, dependendo do ambiente, você tem 4 a 8 portas de saída. Tá, Elisaldo, o que tem a ver isso com o que você está explicando? Se eu vou falar da porta da minha casa, eu só tenho 2 portas. Se essas proteínas receptoras elas são como as portas, eu tenho pouca, porque a minha casa tem pouco movimento. Agora, se eu vou num lugar de show, a porta tem que ser maior, tem que ter mais portas de entrada e de saída. Então, eu apresento mais possibilidades de entrada e de saída nos ambientes de show. Então, se eu tenho proteínas expressas, quer dizer que eu estou aumentando a quantidade de tecido. Joia? Então, se eu vou aumentando a quantidade de tecido, né, gorduroso subcutâneo, eu vou aumentar essas proteínas. E por que essas proteínas são importantes? Elas são proteínas que, quando ativadas, vão fazer a eferocitose. Exaldo, o que seria isso? Seria a limpeza de células antigas, células velhas ou células que foram lesionadas. Como assim? Vamos lá. O tecido subcutâneo, ele precisa de oxigênio também, e de nutrientes. E ele vai receber esses nutrientes de onde? Pelo sangue, né? Principalmente que o fígado vai enviar. Mas vamos lá. O que acontece? Até as gorduras que ele vai captar. Se ele começa a crescer muito rapidamente, o sistema vascular não dá conta. Então, ocorre uma hipóxia. Nessa hipóxia, pode ter morte celular. E aí eu preciso ter o quê? A eferocitose, a limpeza e a proteção. Porque se eu não consigo fazer isso, eu vou ter um aumento de quê? Na inflamação. Então, o teu organismo já é preparado para dar conta disso. Joia? Zaldo, tá meio complexo. Vai fazer sentido já já, principalmente para você entender quem é o seu aluno, o estado do seu aluno. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Pode responder no chat. Se você é estudante de educação física, bota aí uma sigla E-ED, estudante de educação física. Se você é profissional de educação física, só bota EF, na educação física. Se você é Nutri, bota lá que você é Nutri. Se você é estudante de nutrição, é Nutri. Para eu saber, eu alinhar aqui a maneira que eu vou falar com vocês, para não deixar ninguém aí perdido. Isso é importante a partir do momento que você recebe um aluno, um cliente, para você entender, observando como é que ele ou ela está, inclusive o nível de informação, que é um outro problema que a gente vai ter. A gente vai falar um pouco disso. Então, beleza. O aumento dessa gordura subcutânea pode levar a uma hipóxia, vai levar a lesão, vai levar a inflamação, vai piorar a situação. Jóia. Então, pessoas que aumentaram de peso muito rapidamente podem apresentar isso? Sim, o envelhecimento piora um pouco, depois eu explico. Quando eu falo da parte visceral, você tem outras proteínas, e ali elas já vão falar de inflamação crônica. Elisaldro, eu não consigo entender bem por que esses dois tecidos são inflamatórios. Eles são iguais na inflamação? Não. Tecido visceral é muito mais inflamatório, e vai ser fácil de você entender. Pensa comigo. Tecido subcutâneo, ele recebe a vascularização periférica, tanto na arterial quanto a drenagem venosa periférica. Então, vai cair na cava, aquela coisa toda. O visceral, não. Lembra que eu falei que os principais sítios estão no mesentérico, no omental? Lembra que eu marquei isso para vocês? Principalmente esses dois, eles vão ser drenados para onde? Para o sistema veia-porta, pessoal. Então, lembrando, para quem não lembra, sistemas portais, você tem mais de um. Os dois principais do seu corpo é o sistema portal hepático e o portal hipotalâmico. O portal hipotalâmico, ele pega uma quantidade de sangue venoso antes de voltar, para passar por ele lentamente, para ele poder avaliar o que está faltando.
Por isso que o hipotálamo é um bom sensor de temperatura, um bom sensor de energia, sabe como é que está a glicose, joia? Então, ele vai, nesse sistema portal, ele vai captar tudo que está ali. E é por isso que o hipotálamo pode inflamar. Mais à frente eu explico sobre isso. Ah, a pessoa come demais, às vezes ela está comendo demais porque ela não está conseguindo entender que ela está cheia. Isso é uma inflamação hipotalâmica. Depois eu te explico isso. Agora, lá embaixo no fígado, quando todas essas citocinas inflamatórias, advindas aqui dessas proteínas, né, do LIV, TIM-D4, NCR1, elas vão ser ativadas e vão diretamente para o fígado. O fígado vai receber essas citocinas inflamatórias. Por isso que a inflamação ela vai começar a ganhar o quê? O sistema como um todo. Primeiro, que tem mais liberação de citocina inflamatória, segundo, vai passar pelo fígado. E vai prejudicar o fígado, vai atrapalhar o fígado. Vai inflamar o fígado. Por isso que algumas pessoas desenvolvem o quê? A esteatose hepática. Joia? A esteatose hepática não alcoólica. Beleza? E aqui eu deixei algumas coisas aqui para vocês, né? Perfil de inflamação visceral, subcutânea. Então, aqui eu já expliquei, não vou ficar agarrado aqui não, você consegue estudar sobre isso, ler isso depois, mas você já entendeu agora. O sistema veia-porta é um dos sistemas que vai estar envolvido nisso aí, porque ele vai receber essa sobrecarga. Bom, então, ciclo vicioso da inflamação do tecido adiposo. Olha só, excesso de comida, os adipócitos incham, hipertrofia, e pode se multiplicar. Hiperplasia, vai depender do prazo, do longo prazo. Células sofrem falta de oxigênio, células são lesionadas e morrem. Início da inflamação. Resposta imune. Os macrófagos vão invadir esse tecido para tentar conter a lesão e vai aumentar a inflamação, porque eles vão liberar citocinas pró-inflamatórias, com a própria interleucina 6, para chamar mais células imunes para combater aquilo. A meta-inflamação, né, que é a inflamação, né, de baixo grau e constante, que vai cair no sangue, e aí você vai ter uma inflamação sistêmica. E aí você vai ter doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Por quê? Essas substâncias inflamatórias que entraram pelo sistema veia-porta e vão cair na circulação, a partir da veia cava, quando o fígado devolver essas substâncias, elas podem prejudicar suas células a identificar a insulina, que é o quê? Resistência insulínica, a famosa pré-diabetes, que se não for tratada, vai virar diabetes. Joia? Vai prejudicar a plasticidade, a elasticidade dos vasos, o que vai levar à hipertensão. Pode chegar à disfunção mitocondrial do tecido cardíaco, que eu vou te explicar daqui a pouco mais, que vai levar à inflamação e problemas cardíacos. E agora sim, depois do capítulo 0, a gente chega no capítulo 1, que é a fisiologia do tecido adiposo. E a primeira pergunta, o tecido adiposo é tudo igual? Todo ele vai crescer e vai inflamar? E a resposta é não. Por quê? Esse artiguinho de 2024, os caras fizeram um upgrade, um estudo sobre as funções secretórias, né, de secreção do tecido adiposo branco ou amarelo, que é esse que está embaixo da pele, bege e marrom. E aí alguém pode falar assim, né? Como assim? Bege, marrom, o que é isso? Pois é, são tecidos adiposos que nós temos e que têm funções diferenciadas. E aí, o artigo ele é grande, ele tem quase 30 páginas, se não me engano, gostoso de ler, mas complexo. E aí eu vou te entregar o ouro. Como que eu vou te entregar o ouro? Através dessa pequena imagem aqui. Calma, 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 que o tio Elisaldo vai te entregar o que você precisa saber. Olha para cá. Aqui em cima você vai ver, né, nesse triângulo cinza, vários tecidos. Então, membrana sinovial, placenta, cartilagem, músculo, pâncreas, pulmão, próprio tecido adiposo. O que é isso? São locais de onde vão sair quem? As células pluripotentes, ostromais, ou, mais facilmente, células tronco pluripotentes. Então, essa aqui, ou as células mesenquimais, né, pluripotentes, a gente está vendo aqui. E elas têm dois caminhos de diferenciação, e nesses dois caminhos elas podem gerar 3 tipos de tecidos diferentes. Então, vem comigo. Vamos logo no caminho pesado, que seria a linhagem adipogênica, e a gente tem a linhagem miogênica, mio de músculo. O que acontece? Quando essas células elas são liberadas por estímulo do ambiente, isso vai ficar claro já já, elas vão liberar as progenitoras. Eu tenho aqui a progenitora mesoderma lateral, como eu tenho aqui a mesoderma paraxial. Joia? Então, dos dois lados saíram duas. Eu vou focar do lado esquerdo aqui, mas só para você entender que saíram 2 filhas aqui dessas células. Essas células aqui, elas não são diferenciadas, podem virar qualquer coisa. E aqui, como ela se torna uma progenitora,
E se ela tiver contato com essas duas proteínas, BMP2 e BMP4, seria a Bone Morphological Protein 2 e 4, são estímulos que vão fazer com que essa célula progenitora se diferencie em um pré-adipócito branco. Então, ela já está pronta para ser um adipócito. Ela ainda não é um adipócito branco, ela ainda não está captando gordura, mas ela está pronta. E se houver estímulo, aqui a gente tem o estímulo novamente dessas duas proteínas da BMP. Eu preciso guardar esses nomes, né? Bone, morfológico, prótese. Não precisa não. Tá? CEBB e PPAR, essas duas. Ó, vamos lá. A BMP, ela é liberada pelo ambiente. Elisaldo, não estou entendendo. Então vamos lá. Elisaldo está lá, jovenzinho, e Elisaldo está no ambiente. Ele está sendo criado por uma família italiana, onde se come muita massa, muita massa. Essa família está aqui, italiana, origem italiana, e macarrão é barato, e toma ali macarrão no almoço, macarrão no jantar. Então, esse carboidrato, ele vai ser convertido a glicose. Depois vai ser convertido a glicose vai ser convertida a acetilcoenzima A, e aí vai entrar no ciclo de Krebs. Mais à frente eu vou explicar isso melhor para você. Só que o Elisaldo é sedentário. Então, ele está consumindo mais energia do que ele precisa. Então, o sistema como um todo vai começar a liberar essas duas moléculas aqui, essas duas proteínas. E aí essas proteínas, elas vão começar a pegar essas células progenitoras e transformar em quê? Em pré-adipócitos. Só que a vida deles não mudou, ele continua comendo demais e sedentário. E aí essas duas proteínas são liberadas pelo ambiente celular, ou seja, está sendo liberada fora da célula, né, na região extracelular. Beleza. Só que agora eu tenho mais dois fatores, que é esse CEBP e o PPAR-gama. Né? PPAR-gama, que é o Peroxisome Protein Differentiation, alguma coisa, que é uma proteína que ela está dentro do núcleo. Então, ela vai ativar o núcleo para liberar o quê? Modificação nuclear. E agora sim, essa célula vai ligar para receber gordura. E agora eu vou ter o quê? Um adipócito amarelo ou branco maduro. Ele está apto a receber gordura. Ele está assim por quê? Porque o meu ambiente externo, minha alimentação, minha ingestão energética está muito alta. Então, todo o meu sistema está entendendo que tem gordura demais sendo produzida a partir da minha alimentação. E não estou gastando, eu tenho mais energia. Então, vamos estocar essa energia. Joia? Mas tem uma célula aqui do lado, uma seta. Vou chegar nela, calma. Então, agora você entendeu esse fator aqui dessa linhagem adipogênica. Vamos aqui para a linhagem miogênica. Tecnicamente, a linhagem miogênica ela vai preparar o quê? Músculo. O Elisaldo está crescendo, o Elisaldo agora está jogando bola, o Elisaldo está fazendo judô, então está tentando fazer força. Então, essa criança está sendo estimulada. E aí, esse fator, essa linhagem miogênica, ela está sendo estimulada a se transformar em músculo, pela atividade física. Joia? Mas também pode acontecer pela presença de outros tipos de fatores, ó, esse aqui é o BMP7 e PRDM16. Esses outros fatores, eles são fatores que estão vinculados a estímulo também, como frio e exercício. Já vou te explicar isso. E agora eu tenho o quê? Um pré-adipócito marrom. Adipócito marrom? Sim. Se ele tiver um ambiente certo, ele vai se diferenciar em célula adiposa marrom. A célula adiposa marrom, ela é muito presente, principalmente na infância. Ela é um tecido adiposo, uma gordura que produz calor. Ela tem a ver com a termogênese, para manter a temperatura corporal. Por isso que ela é muito presente na infância. O adulto tem? Tem, só tem menos, mas tem. Joia? Então, ela é legal que ela também queima energia, ela também queima quem? Gordura. Então, isso é muito importante para a gente entender certas coisas. E aí a gente tem aqui, em alguns casos, como esses pré-adipócitos aqui, eles não foram estimulados pelo frio, pelo exercício, de diretamente se transformar em tecido adiposo branco. Isso por quê? Aquele ambiente de muita alimentação. Então, eu estou te dando dois ambientes. Um ambiente com excesso de alimentos, excesso de energia, e um ambiente com presença de exercício ou frio. Ou frio, Elisaldo. Vou te explicar, calma. Esses dois ambientes são diferentes. E aí, por serem diferentes, vão gerar tecido adiposo para guardar energia ou tecido adiposo para queimar gordura e gerar calor. Joia? E agora sim, a gente chega aqui no meio.
No meio a gente tem o tecido adiposo bege, ou o bright. E o que é isso, Lisaldo? Vamos lá, vamos pegar essa seta aqui. Essa célula progenitora, se ela tiver na presença de frio e ativação beta-adrenérgica, ela pode converter a esse adipócito, que é o quê? Bege. Mesma coisa acontece aqui com esses pré-adipócitos. Eles foram preparados, mas o ambiente mudou e agora o Elisaldo comendo pra caramba, mas ele, de repente, ele, sei lá, passou num concurso e vai agora já maior um pouco, ou os pais dele se mudaram, vão morar no Canadá, que é frio pra caramba. Entenderam? Né? Vai pro Canadá, chega lá muito frio. Esse pré-adipócito branco, ele agora está recebendo muito frio, não, a alimentação mudou, e aí ele não vai precisar guardar tanta gordura. O que acontece com ele? Ele vai ser convertido ao adipócito bege, que também vai ajudar a gerar calor. Por quê? O estímulo de frio. Só que aqui a gente tem uma interrogação, porque acredita-se que isso aconteça, não se tem certeza ainda. Mesma coisa que essa modificação, acredita-se que ela pode acontecer, não se tem certeza. Agora olha para cá, aqui embaixo. Vocês estão vendo meu mouse? Sim, né? Então aqui embaixo, isso já se sabe que acontece. Então eu tenho uma quantidade de adipócitos brancos. Iniciei um programa de atividade física, ou estou sendo exposto ao frio de maneira, né, regular, mudei para outro país. Isso não tem a ver com aquela banheira de gelo que a pessoa faz 1 ou 2 vezes por semana, não, tá, gente? É uma exposição um pouco maior. Joia? E aí eu posso ter uma conversão do adipócito branco para bege. Ele nunca vai ser marrom. Marrom ele tem que nascer marrom, mas ele pode estar aqui no meio. Joia? Bom, aí eu coloquei aqui do lado para vocês um sistema de legenda para você poder acompanhar o que está aqui quando você for estudar depois. Mas isso que está aqui é o que eu estou te explicando, então fica tranquilo. Vamos à frente. Para você entender, olha só, frio, ele vai ativar o sistema nervoso central, que vai ativar o sistema nervoso simpático. A gente vai ter uma liberação de noradrenalina. Essa noradrenalina vai ativar os receptores, os beta-receptores. Joia? A galera da comunidade vai lembrar da última aula que eu falei de beta-receptores, beta-adrenérgicos, beta-2, que é aquele vinculado ao quê? As medicações para hipertensão que vão baixar a frequência cardíaca. Lembra disso? Aqui eu estou falando do beta-3. Então, esse beta-3 vai ativar no adipócito branco. O que vai ativar no adipócito branco? Ele vai começar a ter que gastar energia para se manter. Então, vai aumentar o AMP cíclico. Aí você fala assim, vou te explicar. O que acontece? Como está frio, esse adipócito está tendo que produzir energia para ele. O que está acontecendo? Ele vai baixar o ATP, que é aquela molécula de energia. A queda de ATP vai aumentar o ADP e o ANP. ATP, adenosina trifosfato, ADP, adenosina difosfato, ANP, adenosina monofosfato. Quando esse ANP começa, ATP cai e ANP sobe, uma enzima chamada ANP cíclico, ou ANPC, vai ser ativada. Esse ANPC, o ANP cíclico ativado, ele vai ativar a PKA, que é a proteína K da produção de energia. E agora a gente vai ter a modificação, isso aqui é importante, do PRDM16, PGC1-alfa e UCP. Vou falar sobre o que precisa ser falado aqui. O CP é uma proteína desacopladora, quase não saiu. Ela vai desacoplar quem? A gordura, para gerar energia. E PGC1-alfa é uma proteína que vai ativar quem? A produção de mais mitocôndrias. Pera, Elisaldo, peraí. Você está falando que o adipócito, aquela célula de gordura, ela vai começar a ter mais mitocôndria? Sim. Se ela vai ter mais mitocôndria e vai ter essa UCP, ela vai conseguir quebrar a gordura que está ali dentro, para gerar o quê? Calor. E aí a gente está tendo uma transformação do adipócito branco, ou amarelo, em adipócito bege. Então, aquele adipócito vai começar a produzir calor para combater esse frio. Isso também acontece pelo exercício. Como assim, Elisaldo? Aqui, ó. O exercício, principalmente o aeróbico. Ó, sistema nervoso central, ativa o sistema nervoso simpático, vai aumentar a noradrenalina e adrenalina, porque a gente sabe que o exercício também aumenta a adrenalina. E as duas, noradrenalina e adrenalina, vão ativar o beta-3 no adipócito branco. E aí a gente vai ter o quê? Além disso, a gente vai ter a secreção das miocinas musculares. Se você não sabe, vou te dizer agora. Seu músculo, os nossos músculos são o quê? São tecidos que liberam hormônios. As miocinas são hormônios. E essas miocinas, principalmente a irisina, a interleucina 6, a metionina e o FGF21, vão fazer o quê? Vão gastar ATP e vão aumentar o AMP cíclico. Ah, o AMP cíclico, eu lembro, você falou ali.
que vai ativar PKA e vai fazer uma modificação na P38 maquinase. Que isso, Lisão? Calma. É um fator de diferenciação do núcleo da célula. Junto com todas as que você já conhece, inclusive a PGC1-alfa e a UCP. E aqui eu botei essa seta na UCP. Essa seta quer dizer que vai aumentar ainda mais, o exercício ainda é mais potente do que o frio. E agora sim a gente vai começar a ter uma conversão desse adipócito que era branco para bege. Ou seja, aquele cara que eu tinha que eliminar, diminuir a gordura, agora ele vai trabalhar a meu favor. Lógico que isso não acontece de uma maneira brusca, não acontece numa sessão de treinamento, é uma mudança paulatina, lenta, mediante o quê? A manutenção do exercício. Joia? Aqui a gente mora num lugar de calor, então não adianta a gente esperar que o frio vai fazer essa modificação, porque não vai. Então vai cair na mão do profissional de educação física programar os treinos para isso. E aí você já começa a ver, pô, então treinamento aeróbico é bacana eu botar na vida do meu aluno, da minha aluna que quer emagrecer. Sim, é. São pequenas sacadas que vão entrar. Por que vai treinar aeróbico? Porque consome energia e gasta a gordura. Não é só isso, não. Você quer transformar o inimigo, o tecido adiposo branco, em bege, que é seu amigo. Vai contribuir. Lógico que isso não acontece de uma paulada só. E aí entram outros fatores, como periodização do exercício. Bom, Elisaldo, já fez mais sentido para mim. Vamos à frente. E, Elisaldo, relaxa. Eu quero que você entenda isso daqui só. Nenhum desses nomes você precisa entender. Vem comigo aqui. Estou falando de tecido adiposo como um todo. Vamos começar no A. Fatores endócrinos. Ele vai falar com o osso, vai falar com o pâncreas, perdão, vai falar com o cérebro, vai falar com o coração, vai falar com o músculo, com o próprio tecido adiposo de outros locais e com o fígado. De maneira parácrina, próxima. Olha só, eosinófilo, macrófago e, ó, pré-adipócito. Vamos ficar aqui nesses dois primeiros. Não, tem o macrófago 1 aqui também. Está falando com o quê? Com células do sistema imune. Olha só, está falando com neurônios. Elisaldo, mas peraí, o neurônio, né, quando ele fala lá no endócrino? Não, não. Como não, Elisaldo? Vamos lá. Tem essa aula, eu dei essa aula, ela está lá na comunidade também. Quando eu falei sobre microbiota intestinal, eu falei sobre o sistema nervoso entérico. Tem muito neurônio no intestino. E a gordura mesentérica está onde? Está no intestino. Então, de maneira parácrina, eu tenho comunicação do meu sistema, dos meus adipócitos, do meu tecido adiposo visceral, com o meu neurônio. Parácrino. E com o sistema vascular também. O osso, Elisaldo? Sim, gente. Tecido peritoneal está onde? Perto da tua coluna. Perto das suas costelas também tem. Está entendendo? Então, existe essa conversa endócrina, longa distância, parácrina, na vizinhança, e autócrina, dentro de casa, ou seja, do tecido adiposo para o próprio tecido adiposo. E aqui eu chamo a sua atenção para essas setas, né? Preto e verde, com maisinho. Isso aqui faz o quê? São fatores de aumento. Né? Vermelho com sinalzinho de menos aqui, preto e vermelho, mengão, estamos juntos. Foi mal, não resisti. E aqui a gente tem o quê? O freio. Então, olha só, o tecido adiposo, ele é metabolicamente ativo, ele fala a longa distância com órgãos importantes como o cérebro, coração, músculo, fígado, pâncreas, ossos. Ele fala perto com o sistema de defesa, falando de eosinófilo, macrófago 1, macrófago 2. Ele fala com neurônios, ele fala com os pré-adipócitos, ele fala com o sistema vascular. E ele fala entre ele ali, as próprias células adipócitas, dizendo, está na hora de crescer, está na hora de manter. Então, a gente tem uma comunicação muito grande. Agora, imagina se o tecido adiposo da pessoa está alto. Como que vão ser esses fatores de comunicação? Beleza? E aí você fala assim, eles falam muita coisa. Calma, fiz aqui um resuminho para você aqui. E aqui fiz algumas marcações interessantes. Por exemplo, a órgão-alvo, cérebro, aí você tem aqui os caras que vão falar com o cérebro, coração, os caras vão falar com o coração. O músculo, você tem o fígado, o pâncreas, osso, ainda não muito específico, mas também vai ter remodelação óssea por isso. Sempre, porque o osso, o que tem a ver o osso? Cara, uma pessoa obesa, com 200 e tantos quilos, a obesidade mórbida, ela para de andar. Os ossos não dão conta do peso. Mas não é só isso, é a sinalização também para o osso. Vai inibir a remodelação. Joia? Eles vão fazer uma marcação em vermelho no músculo. E eu vi que você botou em negrito esse 12-13 de Home. O que é isso? Vamos lá, o que é 12-13 de Home? Cara, isso é uma molécula, um subproduto do metabolismo da gordura. Como assim, Isaldo? Cara, pensa comigo. É um exemplo que eu sempre uso na aula, vou usar de novo aqui. Se eu pego uma folha, né, tiro aqui uma folha
uma folha aqui desse caderninho e boto fogo nela. Eu vou fazer uma transformação nela, né? Ela vai ser transformada em fogo, vai ser energia luminosa, energia de calor. Vai consumir a folha toda e vai sobrar o quê? Cinza. Esse de Home é uma cinza, um metabólico, não é o único, é um deles, um metabólico do consumo de gordura que acontece no tecido adiposo para geração de energia. O que, que vai acontecer ali, galera? Esse metabólito, ele vai cair na corrente e vai chegar no músculo, informando ao músculo que existe uma quantidade de energia para ser utilizada, fazendo com que o músculo utilize mais dessa energia. Joia? Então, uma comunicação que ele vai fazer com o músculo. Isso vai acontecer com o coração também? Vai. Como assim, Elisaldo? Pensa comigo. Elisaldo hoje tem 80 quilos. Se daqui a um ano Elisaldo for para 120 quilos de gordura, o trabalho cardíaco é diferente de hoje, com 80, não é? Então, esse 12, 13 de homem também está mostrando para o coração, olha só, tem muita gordura aqui, tem muita energia aqui. E o coração vai tentar dar conta de alimentar todo esse sistema, inclusive o sistema de tecido adiposo. Joia? Então, aqui a gente tem uma combinação de sistemas. Bom, então, endócrinos, paráquinos, eu marquei aqui, né, os pré-adipócitos aqui. Por que você marcou isso daqui? Porque aqui eu tenho fatores de crescimento, né, como o IGF-1, o FGVF, o óxido nítrico é o único aqui que não é uma proteína, ele é o NO, óxido nítrico, ele é um gás, tá? Mas ele também vai sinalizar para crescimento desse pré-adipócito. E aqui eu fiz um resumo, né, dos fatores que vão estimular a termogênese, gastar energia. E eu marquei aqui para vocês a folicistatina, porque a folicistatina é muito ativada pelo exercício. E os inibidores aqui, que são aqueles que vão deixar mais o adipócito mais pronto para guardar gordura. Joia? Calma que isso vai fazer mais sentido daqui a pouco. Que isso, Isal? Cara, o que acontece? Esse artigo, ele é um artigo enorme também, muito bom. E eu adorei essa imagem. As imagens que eu estou botando aqui para vocês, se eu não me engano, todas eu tirei de artigo. Uma ou outra que eu fiz. A grande maioria eu trouxe de artigo. E o que eu quero chamar a atenção para você aqui? Vamos lá. Eu tenho A, B e C. De C para A. C é o adipócito amarelo. É aquele que é para guardar gordura. B é o adipócito bege ou bright. É aquele que está no meio do caminho. E A é o marrom. É o BAT, não de Batman. BAT de brown adipócito tecido. É tecido adiposo marrom. Esse é o cara gente boa. O cara do meio é bacana demais também. Não é tão bom quanto o outro, mas é muito bacana. E o outro é ruim? Não é ruim. Mas ele, se tiver aumentado, ele vai ser ruim. E o que a gente está vendo aí, esse MIR 93, MIR 106B, MIR 125? Esses são os microRNAs. Ih, Isaldo, agora você complicou minha vida. Tem a ver com núcleo, com DNA, com replicação? Calma. Primeira coisa que eu quero que você veja é o seguinte. Essa marcação em vermelho que eu fiz para vocês, ela demonstra os microRNAs que existem tanto no tecido adiposo marrom quanto no bege. E você vê que nenhuma delas existe no tecido adiposo amarelo ou branco. E aí você fica assim, tá, e o que é microRNAs? Vou te explicar. Olha só. Vem devagarinho, olha só. Aqui eu botei característica, botei RNA mensageiro e botei microRNA. Por que você fez isso? Para que você tenha uma comparação e fica mais fácil. Então, olha só. Função. O RNA mensageiro, ele leva a mensagem do DNA para ser traduzida em proteína, ou seja, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. MicroRNA, qual é a função? Ele inibe ou regula a tradução do RNA mensageiro. Então o microRNA ele vai alterar o que o RNA mensageiro vai fazer. Então, se o RNA mensageiro sai para fazer uma proteína e um microRNA específico cola nele, ele pode fazer outra proteína ou não fazer a proteína. Ou ele pode inibir, não faz, ou vai regular, vai fazer uma outra proteína, ou vai fazer uma proteína com alguma diferença. Joia? Tamanho. O RNA, centenas a milhares de nucleotídeos. Nucleotídeo é aquela coisa na base nitrogenada, mais proteínas histonas e noveladas, a gente não vai falar disso, só para você guardar centenas a milhares. Quando eu falo do microRNA, não, pequenininho, 20, 24 nucleotídeos só. Ele é micro mesmo, ele é pequeno. Codifica a proteína? O RNA mensageiro, sim. O microRNA, não. Então, o microRNA sozinho não faz proteína, não faz proteína, mas ele altera aquilo que o núcleo mandou fazer, lá fora. Joia? É mais ou menos o seguinte.
Eu pego aqui, vou usar a Bia de exemplo, que a Bia chegou agora. Eu pego aqui o meu filho, o Gabriel, e escrevo um bilhete. Ó, entrega isso aqui para a Bia, meu filho. Aí o Gabriel é o RNA, eu sou o núcleo, o Gabriel é o RNA mensageiro. Ele pega e vai saindo com aquilo. No caminho, ele encontra com o meu irmão, que é tio dele. Né? Eu nem tenho irmão, só para. Ah, você está indo onde? Eu estou indo na Bia. Ah, cara, aproveita e faz o seguinte: pede para ela fazer tal coisa. Ah, meu pai mandou isso. Ah, então pega aqui. Aí vai lá e coloca. Oi, Bia. Além do que o Elisaldo pediu para ela, sei lá, mandar o e-mail de alguém. Ah, aproveita e me manda para mim o telefone do fulano. Então, esse tio, né, esse meu irmão que parou o Gabriel, que é o meu filho, que é o RNA mensageiro, ele é um microRNA. Ele fez com que o Gabriel não entregasse a mensagem para a Bia, que seria quem vai fazer a proteína. Não, ele alterou, ele regulou. Joia? Então, essa é a função do microRNA. Então, o microRNA sozinho não vai fazer nada. Ele precisa do RNA mensageiro. Joia. Origem do DNA, transcrito nos genes codificadores, e o microRNA, transcrito em genes regulatórios, não codificados. Ah, exato, o microRNA também vem no núcleo? Não, vem no núcleo. Ação principal, produção de proteína por DNA, e presta atenção aqui, microRNA, silenciamento gênico, não vai produzir, vai parar de funcionar, e regulação pós-transcricional. É exatamente aquela modificação no bilhete que eu expliquei para você agora. Ah, exato. Então, pô, agora sim, eu entendi. Esse microRNA vai ou parar uma função ou modificar aquela função. Show de bola. E aí eu listei aqui para você, você não precisa guardar isso aqui de cabeça, mas só para você entender. O que acontece? Por exemplo, esse MIR133, ele vai inibir uma proteína de crescimento, né? Ou ele vai atuar o quê? Como freio. Freio da formação de tecido termogênico. Isso é ruim. Quer dizer que ele está aumentado onde? No tecido branco. Então, não vou ter muito termogênico. MicroRNA 155 inibe o CBL e o PPRA, que modula a inflamação e adipogênese. Você já sabe que esses caras trabalham onde? No núcleo. Núcleo. Regula a inflamação e reduz a adipogênese marrom sob certos contextos, ou seja, aumenta a inflamação e diminui a atuação do nosso adipócito marrom. Então, você vai vendo como esses microRNAs, eles vão estar presentes no próprio tecido adiposo, o núcleo do tecido adiposo vai liberar aqueles microRNAs e eles vão modular toda a ação colocada ali. Se eu aumento a quantidade de tecido adiposo, eu aumento esses microRNAs que podem ser nocivos em alguns casos. Joia? Ah, então vai além da própria gordura, né? Vai além da gordura, isso que eu quero que vocês entendam. E aí, o segredo está no equilíbrio. Então, situação, repouso, alimentação normal. Ó, atividades microRNAs, os freios estão ligados. Conservação de energia, menos termogêneos. Situação, frio, exercício ou jejum. Aí eu já deixo o spoiler que sim, jejum vai fazer parte dos nossos protocolos de treinamento. Vão reprimir os freios, que vai ativar quem? Os nossos adipócitos bege e os adipócitos marrons, queima de gordura e termogênese. Termogênese, tem a ver com o calor que a gente vai sentir mediante o treinamento? Também. Por quê? Porque eu estou gastando mais energia para poder manter o sistema ativo. Guarde essa informação. Guarde a informação do exercício do jejum. E aí você pode estar exatamente assim agora. O que eu tenho aqui agora? Vou dar um resuminho para vocês. Olha, simples. Peguei aqui que o tecido adiposo branco libera, onde ele vai agir e o que ele vai fazer. E aí começa a fazer sentido, ó, adiponectina, liptina, resistina. Por exemplo, você está falando de microRNA. Gente, o microRNA vai mexer nisso daqui. Se eu tenho muito microRNA, ele pode prejudicar a liberação de adiponectina, liptina, pode aumentar de resistina. Ah, agora fez sentido, né? Então, vamos pegar rapidinho aqui. Adiponectina, ação sistêmica, endócrina. Entra no painel de controle do metabolismo corporal, relacionado à regulação metabólica e oxidação de ácidos graxos. Legal. Quanto mais adiponectina, mais tecido adiposo. Ah, então não é tão legal assim. A ideia é o equilíbrio. Leptina, ação endócrina também. Participa da regulação do metabolismo corporal, sensor de energia em estoque. Então, ó, muita leptina levantando, crescendo, mais tecido adiposo. Quem que tem que ler isso? Hipotálamo. Resistina, também ação endócrina. Olha só, ela integra o pacote endócrino, vinculado à resistência à insulina. Opa, então ela já não é tão legal, né? Não, não é tão legal. TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, ação endócrina, mas também local. Contribui para inflamação sistêmica de baixo grau, resistência à insulina, disfunção metabólica associada à obesidade.
Ou seja, ela junto com a resistina começa a complicar. Marquei aqui a interleucina 6 porque ela é aquela que dá bastante trabalho para a galera entender. Então, olha só, a interleucina 6, ação sistêmica local, associada ao metabolismo, resistência à insulina, inflamação de baixo grau, ligada à obesidade também. Vai só somando. MCP1, ó, participação, principalmente local, paráquima também no tecido. Olha o que ela vai trabalhar para a gente. Relacionada ao eixo, inflamação, obesidade, inflamação crônica de baixo grau e por aí vai. Pô, mas tem mais para inflamação, né, cara? Mais para inflamação. A interleucina, você tem que lembrar que ela está sendo liberada no tecido adiposo pela ação de quem? Os macrófagos. Quer dizer que já está tendo hipóxia, já está tendo lesão, já está tendo inflamação, infiltração de macrófago, gerando o que a gente chama de coroa, né? Que é aquela área com tecido adiposo e vários macrófagos no meio. Então, eles estão liberando essa interleucina. Sinalização inflamatória acontecendo. Joia? E aqueles microRNAs vão mexer nisso daí. Quando eu tenho mais vamos voltar aqui, ó. Quando eu tenho mais desses microRNAs aqui do tecido adiposo branco expressados, eu vou ter um aumento dessas proteínas que vão levar à inflamação. Joia? Fazendo sentido? Tecido adiposo marrom. E aí, olha só, eu marquei aqui interleucina 6 para você. O de Roma eu falei um pouco, né? Então, vai aumentar a captação de triglicéridos adiposos, marrom estimula a atividade do BAT, é citado para resolver hiperglicemia, né? Por quê? Ele vai mexer com o músculo também. Olha a interleucina 6 aqui. Aquela é paráquina, as células imunes, né? Principalmente macrófagos 2 eosinófilos e endócrino, pâncreas, cérebro, fígado, coração e músculo também. Localmente, olha só, associa-se com a atividade do BAT e do Browning, ou seja, também vai mexer com aquela situação de começar a deixar a célula branca mais bege, ou seja, colocar mais mitocôndria. Também tem alvos sistêmicos citados como pâncreas, cérebro, coração e também o próprio músculo. Joia? Perisaldo. Então, essa interleucina, que é liberada pelo tecido adiposo marrom, ela é legal. Sim, ela é legal. Então, não é a molécula, é quem que libera ela. E ela liberada ali, ela vai agir de maneira paráquina, vai agir naquele sistema. Então, eu tenho um grupinho de sistema ali de células marrom. Elas começam a liberar a interleucina 6, elas começam a mexer naquelas células brancas que estão à volta para aumentar a quantidade de células bege. E aqui a gente tem as batocinas, coração, fígado, então fator endócrino e assim vai. E aqui eu vou colocando uma série de meninas aqui para você. Opa, foi demais, desculpa. E aqui, o que que a gente tem aqui? Você vai poder ler isso com calma depois. Eu tenho a liberação de substâncias pelo adipócito marrom que vão mexer com uma série de coisas, inclusive o músculo, inclusive o fígado, e todas elas vão trazer respostas. Mas você não vai falar delas, não? Vou falar de modo geral. Tudo que o tecido adiposo marrom libera vai ser interessante para, gerar calor, 2, queimar gordura. Pegou? E se eu diminuo a gordura, eu vou estar evitando que essa gordura venha para um adipócito branco e se torne inflamatória. Então, sim, tecido adiposo marrom é bem legal. O tecido adiposo bege, ele vai mais ou menos na mesma vibe. Por quê? Ele é um tecido que também tem mitocôndrias. A coloração mais escurecida está pela presença maior de mitocôndrias e pela presença maior da proteína CP1, que é aquela proteína que vai desacoplar e vai liberar para queima de gordura. É como se ela fosse soltando os triglicerídeos e jogando com uma acetilcoenzima dentro da mitocôndria para ela gerar energia. Só que essa energia que ela vai ser gerada ali, ela não é uma energia que vai ser ATP que vai cair para o corpo usar. Ela vai gerar calor. Então, ela ajuda a manter a temperatura corporal. Beleza? Você pega um idosinho, aquele idosinho já, né, gordinho, que está sempre sentindo frio, sempre com uma blusinha de frio, né, sentindo frio, andando devagar. Essa pessoa ela tem pouco tecido adiposo marrom, pouco tecido adiposo bege. Então, ela não consegue produzir muito calor. Além disso, a inflamação de baixo grau vindo da gordura se soma à inflamação que vem da idade, que é o inflammaging. Então, o idoso tem que trabalhar a musculatura para ativar as miocinas, principalmente a interleucina 6 e a irisina, para ele poder combater o acúmulo desse tecido adiposo branco, que inclusive vai ser aumentado onde? No tecido visceral. Depois eu falo disso. Bom, então o segredo está onde? Está no equilíbrio.
Só que como que eu vou ter equilíbrio se eu estou fazendo ingestão maior do que aquilo que eu preciso para gerar energia? O nosso corpo não vai, são milhões e milhões de anos ali, né, de desenvolvimento, o corpo não vai jogar energia fora. Essas células sabem que energia é valiosa. Elas vão guardar essa energia e aí vai guardar na forma de gordura.